Sou Lígia Simões, consultora imobiliária, especialista em locação. E hoje eu vim aqui falar com você sobre o seguinte: você sabia que na caução locatícia você pode fazer com espécie, bens móveis e imóveis? Não? Então deixa eu te explicar. Hoje nós estamos no quarto tabelião de notas em Ribeirão Preto, na presença do meu querido amigo Wendel, oficial substituto, e ele veio para nos ajudar a poder tirar essas dúvidas de como que é feita esta locação através da caução bem móvel e bens imóveis. Como que é, Wendel? Eu queria entender que você explicasse pra gente como são os trâmites que são feitos dentro do cartório. Porque até então, a lei de locação, que é a 8.245, ou também a lei do inquilinato, ela nos garante 4 garantias, que é a caução, que pode ser bens móveis ou imóveis, que é exatamente isso que nós vamos tratar com o Wendel hoje. Tem a fiança, o seguro fiança locatício ou a cessão fiduciária por cotas de investimento. Mas hoje, Wendel, eu queria falar sobre o artigo 38, que fala na lei de locação sobre os bens móveis e imóveis. Então, quando a gente vai fazer um contrato de locação, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim: eu quero dar o meu celular em garantia. Pode? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Nós somos amigos de longa data e, mais que amigos hoje, trabalhamos na mesma profissão, no ramo do direito. E isso me alegra demais por conta da questão da segurança jurídica, de tratar com pessoas idôneas e honestas no mercado imobiliário. Então, Lígia, obrigado pelo convite. Bom, vamos bater um papo aqui sobre essas questões, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, porque na própria faculdade de Direito, a questão cartórios, ela é muito obscura. São poucas as aulas que tem, ainda assim são pinceladas. Então, todo mundo sabe o que é uma caução, sabe a fiança, sabe o seguro, né? Mas onde que isso pega no cartório? Aonde que eu registro? Aonde que eu lavro? Eu tenho que lavrar uma escritura ou não? Eu posso um contrato particular? Então, eu acho que assim, essas dúvidas são o que pairam para todo mundo. Nós da área, a gente sempre fica naquela assim: mas eu vou pegar um carro em garantia, eu vou pegar um celular em garantia, eu vou pegar uma joia em garantia? Pode? Pode. Sim, tudo é possível. Isso é muito bacana. A lei, ela tem essa elasticidade. Basta o acordo entre as partes. A livre contratação. Basicamente é isso. Agora, o que é importante? Antigamente, quando a lei criou, os veículos não eram uma situação tão cara para o país igual é hoje pós-pandemia. Então, antigamente, não se usava tanto veículos em garantia. Hoje, já é uma atualidade, uma situação atual corriqueira de usar veículos em garantia. Assim como joias já foram muitos anos garantias e hoje já nem é tão mais usual, porque a joia ela já perdeu aquele caráter atualmente de valores expressivos. Hoje ela é cotada apenas pelo peso do ouro, não como uma situação de que é única e que não existe cópias, e isso tinha muita validade antigamente. Então, as joias, nós percebemos nos cartórios que houve uma migração das garantias das joias para os veículos, e a imobiliária nunca mudou, sempre foi a maior, a mais gostosa de usar e trabalhar, e a que o pessoal mais aceita, é a que tem mais receptividade. Porque quando a gente fala da lei do inquilinato, a gente não acreditava na possibilidade de fazer bens móveis como garantia. Por quê? Você vai dar seu carro, mas se você bate o carro, exato, ou se você é roubado, nesse caso, você tem que especificar no contrato, a gente tem que especificar no contrato o veículo, tudo certinho, com o chassi, mas dali pra frente, o que eu faço com esse bem no contrato como garantia? Se bater, você tem que ter seguro. Como que a gente vai poder elaborar isso de forma mais segura para o proprietário e, logicamente, para o locatário? Bom, é muito importante falar desse assunto. Primeira questão do seguro. Um veículo, naturalmente, mas não é obrigatório, deve haver o seguro, por essas questões. Roubo, uma batida e qualquer outra situação. Então, quando vai se lavrar o ato, a escritura, para dar um bem em garantia, existe esse questionamento na própria escritura: o bem está assegurado ou não está assegurado? Sim. E é uma opção das partes, não é obrigatória ter esse seguro ou não. Por óbvio, uma questão, inclusive, de bom senso, o seguro acaba estando incluso. E aí essa apólice também é citada na escritura. Então existe o seguro? Sim, existe. Qual é a
apólice? Como foi essa contratação desse seguro? Então, citar isso na escritura, valor médio do veículo, tabela FIP, avaliação, tudo isso vem na escritura dizendo quanto é o valor desse bem e quanto ele representa frente à dívida, frente ao que você está garantindo. Porque não adianta também um aluguel de 10 mil reais, ele ser garantido por um Fusca que vale 5 reais. Então, tudo isso é tratado na escritura, quando é feito por escritura pública. Mas lembrando, esse tipo de situação, as cauções, a lei dá duas hipóteses. Você pode fazer por escritura pública ou instrumento particular. Não é obrigatório lavrar por escritura pública, igual uma venda e compra, que é obrigatório ter escritura pública. Quer dizer, não precisa passar pelo cartório. Não, é opção das partes. E se você quiser registrar o contrato, aí você pode. Aí, em dois momentos. Se você estiver tratando de bens móveis, o registro vai ser feito no registro de títulos e documentos. É um cartório específico para isso. Se for bens imóveis, aí ele vai para o registro de imóveis, da onde está aquele imóvel localizado. Pode ser em Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, seja lá qual for a cidade. Já o RTD, que a gente abrevia e dá como apelido, ele, qualquer RTD, qualquer registro, ele pode registrar qualquer contrato seu. Então, por exemplo, o veículo ele pode estar em Manaus, mas eu estou tratando de um contrato aqui em Ribeirão, eu posso ir aqui e registrar, diferente do imóvel. Então tem a questão da territorialidade, mas existem cartórios para ambas as funções, tanto para os bens móveis quanto para os imóveis. Wendel, se você fizer um registro, aí vamos imaginar, vamos partir desse pressuposto, fez o registro bonitinho do carro, ele pode vender o carro? Sim, essa é uma questão muito complicada de se dizer para as pessoas, porque elas querem ouvir não pode vender o veículo ou não pode vender o imóvel, mas sim, a lei autoriza a venda. Em qual condição? Em que o comprador esteja ciente e responsável por aquela situação. Wendel, o que você quer dizer com isso? Se a caução vir a ser cobrada por algum motivo, a garantia, o novo proprietário ele vai ter que dispor desse bem. Então, infelizmente o carro não pagou a dívida, ele vai ter que voltar em garantia. O comprador ele não tem que discutir, nem perguntar, ele não tem que dar a opinião dele, ele vai simplesmente entregar, porque ele se comprou sabendo. É um risco. É igual ao imóvel. É a mesma coisa. A mesma proporção. Então a resposta é sim. Você pode sim vender esse patrimônio, transferir esse patrimônio, desde que o comprador seja ciente da obrigação. Esse é o único empecilho. Todo mundo me questiona isso querendo ouvir. Não pode vender, o imóvel está bloqueado, como se fosse um peso para a pessoa eterno aquilo, como se fosse uma fúria dizendo, olha, é intocável agora aquele bem. Mas não, a lei ela autoriza sim a transmissão, até por questões políticas, por questões financeiras do país, ela autoriza, mas na única e exclusiva condição, o comprador ele tem que estar ciente que qualquer problema que der, esse bem não é dele, esse bem ele é da garantia primeiro, depois é dele. Para você ter ideia, tem vários julgados que dizem o seguinte, que a caução, essas garantias, elas estão iguais à hipoteca, que se equivalem. Por quê? A hipoteca ela existe primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que são a ordem de validade. É isso que a lei diz. Você pode vender, só que a ordem é que primeiro cumpre-se a garantia, depois a venda e compra. É como se fosse, vamos supor, uma lei trabalhista, primeiro o empregado. Exatamente. E depois, para ser uma coisa... Essa formalidade, ela segue. Então, se tem um veículo sendo transferido e lá ele está calcionado ou com um tipo de garantia, ele pode ser transferido, mas... frente aos problemas, o que vai sempre prevalecer é a primeira intenção. Qual é a primeira intenção? A caução, a garantia. Wendel, outra coisa, no caso de ser, por exemplo, um carro e de uma pessoa de uma idade mais avançada, existe a possibilidade de colocar alguma cláusula, alguma coisa de empenhorabilidade? Existe essa possibilidade? Não, porque essas cláusulas de bloqueio, impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade, todas essas cláusulas elas só podem vir por dois motivos: ou uma sentença judicial, um juiz obrigando, que aí houve algum motivo muito grande específico para isso, ou quando o bem é doado para alguém, ele é dado. Então, por exemplo, eu estou te dando um veículo, não é garantia, eu estou te dando, estou te doando. Certo. Por conta dessa doação, eu, doador, estou colocando bloqueio.
Então, só nessas condições. Nas garantias, infelizmente, é o sonho de todo mundo. Todo mundo me pergunta, quer colocar, às vezes vem até e-mail. Bom dia, por favor, fazer a escritura de caução locatícia do imóvel, tal. Observação, não esquecer de colocar as cláusulas de impermeabilidade. Aí eu tenho um texto pronto já e devolvo. Bom dia, eu vou fazer a escritura, eu vou lavrar, muito embora as cláusulas são impossibilitadas, porque o instituto delas não é para essa finalidade. Quando a imobiliária ou o consultor autônomo quiser fazer esse tipo de contrato, ele coloca todas as informações no contrato e se ele quiser registrar, ele traz para você. Exatamente. Aí, um contrato particular pode ser feito em qualquer imobiliária ou por escritura pública no cartório. Tá. Essa é a primeira hipótese, um ou outro. Então, fez a imobiliária, fez lá com a Lígia montou o contrato, tudo bem feito, as cláusulas, tudo bonitinho. Wendel, eu estou com o contrato pronto, vamos registrar? Vamos. Que tipo de garantia você colocou? É imóvel? Vamos levar um registro de imóveis. São móveis? Registro dos documentos. Tá. Então não tem nenhuma documentação que tenha assim. Tirando o contrato, é só isso que tem que ser feito de acordo com a assinatura. Exato. Estando assinado, reconhecido firma, bonitinho. E pode ser com assinatura eletrônica? Pode, desde que seja pelo e-notariado. Ah, pelo e-notariado. Sim. Somente nessa hipótese. Tá. E aí uma consideração importante a ser feita é que, depois de feito isso, o contrato começa a correr. Locação, começa a acontecer, a vida vai acontecendo. Passam-se 2, 3, 5 anos. E aí, né? O que a gente faz? O que a gente faz, né? Então, esse momento é uma situação que as pessoas se esquecem. E aí, no momento de venda desse patrimônio, eles se lembram e aí vão correndo atrás da imobiliária. Por quê? Os imóveis, eles continuam ali. Os móveis ou imóveis, eles continuam ali com a caução, com a garantia gravada. E aí eles se esquecem, a vida passa. No momento da venda futura, tem que haver o desbloqueio. Tem que haver uma carta dizendo, olha, aquele contrato foi cumprido, sim, não se deve mais nada. Autorizamos as partes, autorizamos o desbloqueio do bem imóvel, que seria o veículo, seja lá o que for, ou o desbloqueio, né, do bem imóvel. E essa carta é dada pelo locador em conjunto com a imobiliária ou consultor que tiver. Exatamente, a procuração e a mobilidade. Falando dos bens imóveis, você citou a hipoteca, seria bom a gente ressaltar que, no caso de um imóvel que tenha eu volto naquela pergunta, uma pessoa de idade que tem um imóvel só, ela pode colocar uma cláusula de incomunicabilidade também? Não pode. Não. Porque, sabe, porque é uma coisa que as pessoas falam muito, não, mas ele só tem um bem, é só aquele imóvel que ele tem. Então é por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas precisa colocar? Precisa colocar no contrato e não precisa necessariamente registrar. E também não precisa necessariamente ser do locatário, pode ser de um terceiro. Pode ser de um terceiro, desde que esse terceiro compareça no documento que seria o contrato da imobiliária ou na escritura pública, oferecendo esse bem garantia. Ele seria uma citação. Uma citação da pessoa, não como um fiador, senão da dupla garantia no contrato. Exato. Entendeu? O que a gente coloca ele, a função dele é como um interveniente cedente da garantia. Certo. Essa é a nomenclatura que nós utilizamos nas escrituras públicas. Ele é um interveniente, ou seja, ele não é fiador, ou ele não é, locador ou locatário. Não. Mas ele é um interveniente que ele está pegando algo dele e falando, olha, para essa operação eu deixo o meu imóvel em garantia. Quer dizer, ele está dando uma posse do imóvel dele, temporária, para que seja colocado em garantia daquela locação. Exatamente. É isso, daquela negociação. Tá. Se der algum problema e esse imóvel for hipotecado, ou hipotecado não, ele vira leilão. Sim. Como que funciona? Na verdade, não tem segredo. Ele foi dado em garantia. A pessoa sabia dos riscos. Então, ele vai a leilão normalmente, ele vai quitar as dívidas desse contrato e se sobrar algo, essa pessoa retém o valor. Mas se sobrar algo. Uma situação bem importante que você trouxe e que ela fica mascarada por trás é que todo bem em garantia é importante saber se ele é único ou não da pessoa. Porque se ele for único, pode ser que ele utilize de má fé dizendo que é um bem de família. Então, que na execução dessa garantia, olha, infelizmente eu dei imóvel em garantia, mas ele é um único bem. Agora não pode penhorar. E aí acaba travando a operação. Então, é uma
atenção muito importante que quem for dar um bem em garantia imóvel, que ele tenha 2 ou mais. Tendo somente um único e esse único ser a garantia, pode ser que lá na frente utilize da má-fé como bem de família e aí atrasa toda a operação, porque aí o judiciário vai parar para analisar isso para depois voltar a executar. Para você poder fazer qualquer trânsito do bem imóvel é só através do judiciário. Você não pode fazer via cartório. Na execução? Da execução. Exatamente. Nesse caso, né? Existem outras leis, né? Que alienação fiduciária, que aí pode ser execução pelo cartório. Mas nesses casos de garantias e lei do inquilinato, você consegue somente registrar o contrato, garantir o bem. Só. Agora eu vou executar, eu quero pegar esse imóvel ou ir a leilão, seja lá o que for, somente pelo judiciário. E pequenas causas pode fazer esse tipo de coisa? Não. Tem que entrar com uma ação. Para poder reter o bem. Queria muito te agradecer, porque acho que a gente passaria a tarde falando, porque tem muito assunto, a gente tem muita coisa para falar, porque é um assunto muito vasto. Quando a gente entra em garantias e que a gente pega, por exemplo, o fiador, então aí é que a coisa embola mais ainda, mas isso aí fica por um próximo. A gente pode ir gravando vários. A gente pode fazer um próximo. Queria agradecer muito a sua presença e você ter nos cedido as suas instalações aqui no Quarto Cartório. É um prazer sempre conversar com você, é um prazer sempre ter aulas com você, sempre aprendo, entendeu? Então, gente, muito obrigada e fica para uma próxima. No próximo vídeo nós vamos falar sobre fiança, que aí é um pouquinho mais extenso.